Olá, graça e paz. Afinal de contas, quem matou Jesus? A Bíblia responde a esta pergunta em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versos 27 e 28, tem a resposta. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, pré-ordenado que se havia de fazer. Aqui está a resposta mais completa para esta pergunta, na oração dos apóstolos, depois que Pedro e João foram levados ao tribunal dos hebreus, ao Sinédrio, foram interrogados, tiveram que prestar depoimentos e foram libertados debaixo de uma ordem. Vocês não falem mais que Jesus ressuscitou e nem que ele está operando milagres. Quando eles saem dali, se encontram com os demais apóstolos e fazem esta oração. E na oração, eles dão a resposta a esta pergunta: quem matou Jesus? Foram as autoridades políticas que governavam Israel naqueles dias, juntamente com as autoridades religiosas de Israel, com a participação de parte da população. A oração dos apóstolos, no verso 27, diz que foram Herodes, juntamente com Pôncio Pilatos, governantes que representavam Roma ali em Israel, juntamente com os líderes religiosos do povo e parte da população. É apenas a metade da resposta. A outra metade está no versículo de número 28, que os apóstolos falam claramente. Foi a mão de Deus, o conselho de Deus, a pré-ordenação de Deus. Na morte de Jesus Cristo, teve o envolvimento direto de políticos, de líderes religiosos e de parte da população. Mas tudo isso aconteceu porque o Supremo Conselho de Deus, antes da fundação do mundo, já havia determinado. Esta é a resposta completa. Deus não executou, os homens executaram. Mas foi Deus quem pré-ordenou muito antes, até mesmo antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus Cristo disse: não são vocês quem têm o poder de tirar minha vida. Sou eu que entrego a minha vida para que vocês executem a sentença de morte sobre mim. Deus entrega o seu Filho Jesus. Jesus Cristo se entrega. E os homens executam. Os homens são responsáveis por tirar a vida de Jesus. Antes da morte, Jesus Cristo passou por um processo de julgamento. Diante dos sumos sacerdotes, Jesus Cristo pegou pesado com eles. Quando foi levado para Herodes, Jesus pegou pesado com Herodes. Quando foi levado para Pôncio Pilatos, Jesus pegou pesado com Pôncio Pilatos. Diante do povo que pediu a sua morte, dias antes, Jesus pegou pesado com o povo. Mas para com os soldados que executaram a sua morte, Jesus não pegou pesado com eles. Jesus Cristo mesmo disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. De fato, eles estavam obedecendo ordem superior. Eles estavam fazendo o que tinham recebido a ordem para fazer. Quando olhamos para aquela parte da população que pediu a morte de Jesus e quando olhamos para
as autoridades que o sentenciaram à morte, a tendência é ficar com raiva deles. Mas quando olhamos para o conselho e decreto de Deus, como disse Paulo, antes da fundação do mundo, em que pré-ordena que Jesus Cristo venha ao mundo e morra e passe pela cruz para salvar os homens dos seus pecados. Quando olhamos para o Pai, que entrega o seu Filho à morte de cruz, quando olhamos para Jesus Cristo, que se entrega à morte para salvar pecadores, o nosso coração se enche de alegria. O nosso coração se enche de gratidão a Deus. O nosso coração se enche de louvor a Deus. Ficamos tristes com os homens que são responsáveis pela morte de Jesus. E os apóstolos dizem, eles são responsáveis. Quando olhamos para eles, e quando Deus olha para eles, os veem como responsáveis por terem levado Jesus Cristo à morte. Mas quando olhamos para Deus, que entrega o seu Filho, e para o próprio Filho que se entrega, o nosso coração se alegra, porque Deus fez isto para salvar os pecadores dos quais nós fazemos parte. Até o próximo vídeo.